Olá pessoal, tudo bom? Eu sou Natassia Garrido, você está no canal A Beletrista e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre esse romance aqui, Persuasão, da autora inglesa Jane Austen. Vem comigo! Mudamos de cenário? Não, esse aqui é só mais um cantinho da minha biblioteca que eu quero trazer para vocês. Para vocês não ficarem assim muito entediados com aquele outro pano de fundo que eu estava usando regularmente nos anos anteriores. Se você não está inscrito no canal, se inscreve, aproveita, curte logo o vídeo, compartilha com seus amigos e com seus inimigos. Lembra também que aqui embaixo eu vou deixar no box de informações vários links úteis caso você queira se aprofundar no que eu estou falando aqui, nas leituras, enfim. Na própria Jane Austen mesmo, né? Se você ainda não leu Persuasão. Mas por que eu vou falar aqui sobre essa edição, né? Essa edição, ela é de 2007, é da editora Landmark, é uma edição bilíngue, mas eu não recomendo. Eu tô aqui com ela, enfim, para não ter que indicar para vocês uma edição em inglês mesmo, mas eu ganhei de presente de uma amiga em 2008, beijo Lígia, então eu não vou me desfazer desse livro, por quê? Porque ele tem um valor sentimental para mim, como vocês podem ver, né? Bom, se a luz não estiver muito legal, gente, desculpa, mas é porque tá chovendo, hoje tá nublado, e assim, se não for hoje eu não gravo pra vocês. Mas voltando aqui à questão da edição. Jane Austen e todos os seus escritos, romances e novelas estão aí para quem quiser ler em domínio público mesmo. Então você pode fazer download gratuitamente na internet. Mas você pode também, se tiver um Kindle, você compra por preços bem módicos, né? R$4, R$8. E por que eu tô falando desse romance aqui? É o primeiro vídeo de 2020 do canal. Essa aqui também é a primeira leitura do meu clube de leitura, Little Women. Então nós discutimos a leitura desse romance recentemente e pegou algumas meninas de surpresa, algumas não tinham ainda tido contato com a escrita da Jane Austen, tá? Eu havia dito que eu havia dito anteriormente que eu não indico essa edição muito, porque assim, se você for bilíngue como eu, você vai notar, primeiramente, aqui a tradução dele tá em português de Portugal, então é meio chato, é meio complicado, tem muitas falhas ao longo aqui da leitura, complicado. Se você tá observando, você vai perguntar assim, mas onde é que tá essa parte bilíngue, hein, Natassia? Tá bem aqui, gente. Olha essas letras minúsculas. Vocês estão vendo isso aqui? É para abusar muito da visão míope desta jovem senhora. Então realmente complica a vida. Então se você é bilíngue como eu, vai ler inglês, né? Aí a única dificuldadezinha vai ser mesmo digamos assim, se ambientar com a linguagem da Jane Austen. Não vamos esquecer que esse é um romance do século XIX e principalmente um romance bem do início do século XIX. Ele foi publicado postumamente em 1818. Postumamente por quê? Porque foi um ano depois que a Jane Austen morreu. Ela morreu em 1817 e esse romance foi publicado pela família dela, mais especificamente o irmão dela, Henry. E ele também é quem dá o título para o romance de Persuasão. Ele lê e ele percebe que tem muitas partes que levam a essa temática da persuasão e por isso ele dá esse título. O título provisório que a Jane Austen tinha dado era The Elliots, fazendo referência à família Elliot, que a gente vai falar já já sobre eles, né? Bom, dito isto, é bem complicado a gente falar sobre Jane Austen, no sentido de que muito já se foi dito, né, exaustivamente. Então, além dessa questão da edição que eu achei interessante comentar com vocês, é interessante comentar aqui também como que ela compôs dois personagens. Uma das personagens principais da história, Lady Russell, é uma mulher experiente, amiga da família Elliot, e uma mulher que exerce grande influência na vida da Anne Elliot, que é uma das personagens principais aqui também. Ela se baseou nela mesma, na própria Jane Austen, porque houve um fato, né, familiar em que ela deu conselho a uma sobrinha, a sobrinha dela, Fanny,
a não ir adiante no noivado e não casar com um carinha lá, porque o cara não tinha perspectiva assim de futuro, financeiro também, né? Porque essas coisas da Jane Austen levam muito essa questão de amor versus o dinheiro, né? Os relacionamentos afetivos tem que fazer o casamento perfeito do amor com dinheiro, viu, gente? Então a Lady Russell, a Jane Austen, alguns críticos estudiosos da Jane Austen, eles entendem que ela compôs esse personagem lembrando dela própria. E o personagem do Frederick Wentworth e também do Capitão Croft, são oficiais da Marinha, ela se baseou no próprio irmão dela, Charles, que serviu a Marinha, teve uma carreira de sucesso na Marinha inglesa, né? E realmente aqui você vai encontrar muitas questões detalhistas sobre a vida na Marinha, sobre para onde os ingleses iam, sobre guerras, batalhas, enfim. Então a gente imagina aqui que ela realmente deve ter se inspirado na vida do próprio irmão. Então é isso, né? Vamos à história, tá? Vamos ver aí um pouquinho da sinopse da história. A gente não vai contar a história toda, porque senão não tem graça, e aqui nesse canal a gente não dá spoiler. Então vamos lá. Já falei da Anne, então a Anne é uma jovem de 27 anos, então para os padrões da época ela já passou muito, da época de casar, há muito tempo. Mas ela pertence a uma família aristocrata inglesa, a família Elliot, né? Os Elliot de Kellynch Hall. E ela tem duas irmãs, uma mais velha, que é a Elizabeth, e a mais nova, que é a Mary, né? A Elizabeth, que é a mais velha, também é solteirona, e até esse momento também não casou. O pai dela, Sir Walter, é um homem muito vaidoso, um homem que é muito atado a essa coisa das origens, né, da nobreza, das origens, né, da família. Mas ele é um cara totalmente perdulário. Então logo no início da história a gente já sabe que a família está sofrendo vários problemas financeiros. Então o que ele faz? Ele acaba alugando a propriedade deles, imensa, né, que é a propriedade de Kellynch Hall, e se muda e aluga uma casinha numa outra cidade que também é muito famosa nos romances de Jane Austen, que é Bath, que é uma cidade muito famosa por suas termas também, por suas águas que curam várias doenças, né? Muitas pessoas iam para lá para se curar de algumas doenças, né? Artrite, reumatismo. Era uma cidade litorânea também e é uma cidade muito famosa por isso. Não sei se estou falando besteira, eu vou checar aqui se Bath realmente é uma cidade litorânea da Inglaterra. Bom, mas a Anne não acompanha o pai e a irmã para Bath nesse momento. O que ela resolve fazer? Ela vai para Uppercross, onde mora a irmã mais nova, Mary, que é casada com um rapaz que é um rapaz rico, né, chamado Charles, e tem dois filhos. Então ela resolve passar essa temporada aí, finalzinho de outono, começo de inverno, lá com eles e com os sogros, com a família, né, do Charles, que são os sogros da irmã, da Mary. E lá ela acaba reencontrando o seu amor do passado, que é o Capitão Frederick Wentworth. E aí é que tá a história, né? Ela vai se desenvolver daí. Porque é aí que a gente vai descobrir que eles já tinham tido um caso no passado, né? Um início de um relacionamento afetivo no passado, mas que não deu certo na época. Por quê? Porque a Lady Russell, que era uma mulher que influenciava muito a Anne, muito amiga da família da Anne, tinha sido amiga da mãe da Anne, uma mulher experiente e uma mulher muito focada e muito conhecedora das relações sociais inglesas. Ela vai dizer para Anne na época, com 19 anos, ela vai dizer para Anne não aceitar casar com o Capitão Wentworth. E é isso que vai acontecer. A Anne, por influência da Lady Russell e também do seu pai, mas acho que a meu ver, mais por influência da Lady Russell, a quem ela tinha como se fosse uma segunda mãe, ela acaba desistindo desse romance, né? Ela acaba desistindo. E na época também, o Capitão Wentworth, ele era um cara que ainda não tinha também tanta perspectiva assim de futuro, não tinha dinheiro, era pobre. E aí você vê já estabelecida essa diferença de classes sociais que a Jane Austen
bem critica, porque ela conhecia profundamente a sociedade a que ela pertencia. Então ela vai mostrar claramente pra gente, pro leitor, isso às vezes pode parecer, a gente como leitor pode ficar um pouco entediado, porque a gente não tem olhos do século XIX, sim olhos do século XXI, mas na verdade é importantíssimo dizer que ela faz uma crítica ferrenha sobre essas relações sociais inglesas, né? Sobre essa questão da aristocracia ser muito fútil, estar muito presa a certos conceitos que já estavam mudando ali no início do século XIX. Ela vai mostrar essa transição aí, né? Essa coisa assim, eu tenho um título, sou nobre, mas não tenho dinheiro, mas eu vou me casar com um outro que não tem título, mas tem dinheiro, então desse jeito eu vou salvar, digamos assim, o nome da família. Então ela vai mostrando um pouco dessas questões aí, aqui com outros personagens, né? Porque, obviamente, que a história está centrada na Anne Elliot e no Capitão Wentworth, porém, tem muitas outras ramificações aí nesse romance que ela constrói muito bem, a Jane Austen. Bom, então o que acontece? Quando a Anne e o Frederick eles se reencontram ali num outro contexto, num outro momento de vida mesmo, né? Eles estão bem diferentes. A questão que vai ficar é, será que o amor vai reacender? Como vai reacender? Será que vale a pena investir nesse amor novamente? Quais são realmente essas intenções de cada um para um com o outro, né? Da Anne e o Capitão Wentworth, porque ele, quando volta das guerras napoleônicas, que basicamente são essas guerras a que ela se refere aqui, que são as guerras do início do século XIX, que a Inglaterra vai ganhar várias batalhas, inclusive uma batalha naval importantíssima, né, que é a de Trafalgar, contra os franceses e os espanhóis. Então muitos oficiais da marinha inglesa voltam em alta conta, né? E isso é muito interessante porque ela vai demonstrando toda essa dignidade da marinha inglesa ao longo desse romance. É muito interessante isso também. Aqui cabe um parênteses, né? Quem nunca ouviu falar da famosa Armada Britânica? Então eles ganharam muitas batalhas, muitas guerras ao longo dos séculos da história da Inglaterra. E aqui, quando eu reli esse romance, eu fiquei assim pensando, nossa, eu não tinha notado isso daqui anos atrás quando eu li, né? Eu não tinha percebido isso. Pra vocês verem como releitura também é uma leitura. Fica a dica, tá? Então, então voltando pra Anne e pro Frederick, a gente não sabe muito bem como é que eles vão... como que eles vão se dar essa chance de se conhecer e nesse outro momento que eles estão da vida deles. Porque o que acontece é que o jogo vira. Então, quando lá atrás, 8 anos antes, a Anne era rica, né, era uma herdeira, e ele era pobre, no momento atual que eles se reencontram, ele tá rico. E a Anne já não é tão herdeira assim, né? Porque, como eu falei no começo, o pai dela tá passando por, né, a família, o pai já gastou bastante dinheiro, é um homem perdulário, um muito vaidoso, é cínico ele, nossa, você ri dos cinismos dele ao longo da história, tem essa parte assim engraçada, mas é porque é irônico demais, então é muita ironia. A escrita da Jane Austen tem dessas ironias, essas sutilezas e que você como leitor tem que perceber. Então eu particularmente ria muito dessas atitudes do Sir Walter, né, o pai da Anne, porque eu ficava pensando assim, meu Deus, que homem sem noção. Sem noção, né, porque, né, que ele falava, eu não vou comentar aqui o que ele dizia, não, deixar o gostinho para vocês irem descobrir a leitura por vocês mesmos. Mas então é isso, eu acho que nessas circunstâncias em que eles se reencontram, acho que cabe aí a pergunta, até que ponto vale a pena você retomar o amor do passado, até que ponto vale a pena você acreditar que realmente aquele amor ainda existe, que vale a pena ser reconquistado e que vale a pena você lutar contra todos os pensamentos de terceiros, né? Não deixar se influenciar, não deixar se persuadir e dizer, não, daqui pra frente somos nós dois e é isso aqui que a gente vai, é o que a gente quer, é o que importa, né? Então eu acho que essa mensagem aqui da história, ela é muito válida, sabe? Fora os temas que a gente observa aqui de crítica muito profunda e que eu já comentei aqui anteriormente, né? A questão das classes sociais, né? Principalmente da aristocracia inglesa. Esse olhar muito bonito
que a Jane Austen traz para o leitor sobre a importância da Marinha e de seus oficiais e do seu trabalho patriótico, né, para a Inglaterra, para o país, e de como eles eram vistos pela sociedade de uma forma e de outra. Na verdade, os oficiais da Marinha, eles eram vistos com maus olhos por uns e com bons olhos por outros, que eu acredito que seja a maioria, né? E era uma carreira decente, que é o que ela pontua aqui constantemente. Bom, e por fim, né, mais ou menos importante, eu vou retomar o tema principal aqui da história, que é a questão da persuasão. Porque em alguns momentos é assim, que você pode persuadir alguém pro bem ou pro mal. Você pode persuadir alguém para pensar coisas justas e coisas injustas. Mas, e isso é uma coisa legal que foi discutido pelo meu clube de leitura, tem a questão da maturidade, né? O que você fez na juventude, o que você está fazendo na maturidade? Será que hoje você faria as mesmas coisas que você fez anos atrás, né? Então tem muito essa discussão aqui sobre as decisões que a gente toma muito jovem e as decisões que a gente toma na maturidade, como elas são diferentes ou como a gente já enxerga a vida de uma forma diferente. Eu acho que a maturidade é isso mesmo, né? Você só consegue, depois de dar muita cabeçada, de fazer de tomar várias decisões erradas, muitas delas influenciadas por outras pessoas que não conhecem, na maioria das vezes, a sua realidade. Às vezes você dá ouvidos a pessoas que não sabem da sua realidade pessoal. É diferente de você dar ouvido a alguém que você confia, que foi o que a Anne fez aqui com a Lady Russell. Ela confiava na Lady Russell e ela seguiu o conselho lá atrás de não casar com o Capitão Wentworth, pelas razões que eu já comentei aqui com vocês, né? Bom, a gente fica por aqui, eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Falar sobre Jane Austen nunca dá um vídeo pequeno, porque eu sempre me empolgo, porque eu adoro essa autora de carteirinha já há muitos anos, eu já li tudo dela. Se me deixar, eu leio Orgulho e Preconceito trocentas vezes todo ano. Mas eu indico que, se você nunca leu Jane Austen, tá na hora. E outra, você pode começar por esse aqui, por Persuasão, que é a sua obra, digamos assim, mais madura, porque é também o último romance que ela escreveu mesmo completo, né? E isso é muito interessante, porque nos mostra uma autora com um olhar já diferenciado sobre as relações afetivas e também sobre as relações sociais, porque a crítica aqui realmente, que está muito bem mostrada na história, é essa crítica da questão das classes sociais, né? Que muitas vezes elas vão influenciar também essas atitudes, né? Isso que a gente quer para o futuro, né? Mas isso daqui, gente, eu não acho que seja típico do século XIX. Pode ser que porque seja inglês tenha as suas características ali bem particulares, mas isso ainda existe até hoje, né? Na atualidade. Bom, é isso. A gente fica por aqui. Tchau e até a próxima.